E aí galera, tudo bem? Tranquilos? Vamos lá. Peguei esse texto aqui essa semana, tá? Meio na aula de geografia, atualidades e tal, achei o assunto bastante interessante, bem cara de vestibular. Embora o nível de inglês bem tranquilo, algum outro vocabulário interessante, tá? Mas o nível de inglês assim, máximo intermediário, tá? Mas é um assunto bastante interessante, que de repente pode ser abordado em um vestibular, tá? Então, o texto começa falando aqui, né, de um recorde de 50 milhões de pessoas que foram internally displaced. Essa aqui é a palavra-chave do texto, o assunto principal do texto. Internamente e displaced. Lembra que place local, to place, colocar. Displaced, ela falou o quê? Elas foram desalojadas, retiradas, tá? Internamente, ou seja, dentro dos seus países. São pessoas que obrigatoriamente têm que sair, deixar as suas casas, propriedades, tá? Por ou desastre, ou por... né? Ele fala aqui no texto aqui, caramba, desastres, caramba, ou violência, enfim, tá bom? E ali, só que eles não vão para outros países, eles não são refugiados em outros países, não vão além das fronteiras dos seus próprios países, tá? Eles ficam internamente dentro do seu próprio país, tá bom? Aí vem a resposta já da primeira questão que eu perguntei em relação à informação que está no subtítulo do texto. Olha aqui, ele fala do Covid-19, is likely to impact, o likely que eu vivo falando para vocês. Pessoal, lembra que likely é provável, indica uma tendência. Unlikely, improvável. Likely, provavelmente. Toma muito cuidado com isso, tá? Em questões de interpretação de texto. A FUVEST já pediu, a Unesp já pediu, tá? Questões específicas com likely. Eu lembro até a resposta da Unesp era assim, likely indica uma tendência, tá? Então, provavelmente, o Covid-19 vai impactar aid, pessoal. Aid é auxílio, ajuda. Eu guardei assim, band-aid, não tem um band-aid lá, o curativo? Né? O pessoal que joga aí, né? Tem o First Aid Kit, que é o kit de primeiros socorros, tá? Palavra importante. Então ele pode, né, likely, provavelmente vai impactar, ajuda para as pessoas que foram forçadas a sair das suas casas por conflitos ou desastres. No mundo todo, os experts, os especialistas, warn, alertam, advertem. Toma cuidado aqui, ó. Pessoal, warn é advertir, alertar. Se trocar pelo M é warm, aquecer, global warming. Toma muito cuidado. Ó, então o texto começa falando aqui. Opa. Meu mouse tá meio... Olha lá. Que ele fala de vamos lá. Um total de 50,8 milhões de pessoas no mundo todo, né? Esse record aqui não é o recorde, né? O recorde que está no título. Isso aqui é de record, de registrar, de gravar um vídeo, gravar uma aula. Eles foram registrados como, né, desalojados, né, internamente dentro dos próprios países no ano passado e foram forçados a deixar as casas por um conflito ou por desastres. Inclusive no final ele fala de desastres naturais na Ásia. Eu fiz uma questão em cima disso aí. This is the highest number ever, né? Quer dizer, o maior número ever da história já registrado, e foi 10 milhões a mais do que em 2018. Eu fiz uma questão número 2, uma questão de matemática, né? Ou seja, em 2018 esse foi 10 milhões a menos, né? Foi 40,8 e aí aumentou para 50,8. Eu perguntei aqui, pessoal, ó, qual foi o aumento percentual de refugiados internos nos últimos 2 anos? Ele foi de mais ou menos 24%. Você chegou nesse resultado? Tá? Eu aqui, inclusive, pessoal, tem até um esqueminha que o professor Balbino, dá para fazer por regra de 3 também, eu fiz por regra de 3. Aí o Balbino, até que bonitinho, né? Se vocês reconhecem a letra dele, ele me mandou, tem uma formulinha mais fácil do que regra de 3, né? Se em 2018 foi de 40,8 milhões, em 2019 10 a mais, aumento percentual, vira uma árvore matemática praticamente, né? Você tem o valor final menos o valor inicial sobre o valor inicial, vezes 100%. Logo, ele fez a continha tranquilamente aqui, chegamos então a mais ou menos, foi um aumento de 24,5%. Era para fazer, isso aqui é matemática básica. Até eu, que não sou muito bom de matemática, pessoal, sei fazer isso aí. Eu fiz, na verdade, eu fiz pela regra de 3, mas essa fórmula aí é até mais simples, mais fácil que vocês veem, tá bom? Olha lá então, o que ele diz aqui? Então, as estatísticas anuais publicadas pelos pessoal, ó, norueguês, tá? E refugees são refugiados, esse conceito de refugiados lá da Noruega, esse centro de monitoramento,
calculou que até o final do ano passado, 45,7 milhões de pessoas tiveram que sair das suas casas, ficaram dentro desse próprio país, efetivamente becoming refugees, se tornam refugiados, né, no seu próprio país. Pessoal, lembra aqui que own é próprio, mas também é o verbo to own, ter, possuir, tá? E owner, né, owner é o dono, o proprietário, mas daquele próprio país. Como resultado da violência, 61 países. Um adicional de 5,1 milhões de pessoas em 96 países foram também desalojados by disasters, né, por causa de desastres, ok? Esse mouse aqui não está colaborando muito comigo hoje. Ó, pessoal, então a tal da Alexandra, que é a diretora, disse que ela esperava então que esse problema então das pessoas, né, de se deslocarem internamente, ficarem refugiados no seu próprio país, receberia uma atenção maior por parte do globo, após the launch. Launch é lançar, né? O que foi lançado lá em outubro? Of a UN High Level Panel, um painel de alto nível da UN, United Nations, das Nações Unidas, to address the problem. Lembra que address é endereço? Aqui é o verbo para se endereçar ao problema. To deal with, para você lidar com, enfrentar aí o problema e encontrar long-term solutions, né? Soluções de longo prazo. E o painel held, pessoal, esse held aqui é o passado do verbo to hold, né? Comumente nós vemos o hold como esperar, aguardar, pode ser segurar, segura minha mala aqui, por favor. Aqui é de realizar, né? Está no passado, um verbo irregular, o painel realizou a sua primeira reunião em fevereiro. However, que toda hora, pessoal, however, entretanto, no entanto, eu fiz uma questão aqui, pessoal, olha lá, ó. A questão de número 3 é a alternativa C, nevertheless, que poderia ser substituído pelo but, pelo yet, lembra do yet no início de frase, né? Entretanto, no entanto, né? Poderiam responder também a questão, seria uma resposta aqui, tá? Entretanto, aqui, o Covid-19, né? Com o Covid-19, espera-se, ó, to shift focus away, to shift, lembra a tecla de computador, trocar, mudar. Então, o Covid, provavelmente, espera-se que ele vai tirar, né? Mudar o foco disso aí. Shift também pode ser, pessoal, também pode ser turno, sabe, trabalhadores que trabalham por turno, pode ser um médico, uma enfermeira, um trabalhador de uma fábrica, o turno da manhã, o turno da noite. Então aqui acabou então voltando, mudou o foco e nós estávamos esperando que esse ano, né, seria realmente aí, quando ele fala the wake up call, essa expressão wake up call, só wake up é acordar e call é chamar, ligar, telefonar. A wake up call é tipo um alerta, uma chamada de emergência, aquele alerta, aquele clique, tá bom? Para a comunidade internacional, né? Com o painel de alto nível da ONU que a gente viu nessa questão aí de desalojamento interno aí das pessoas, tá? E nós achamos que esse ano seria o ano então aí do internal displacement. Ela disse também, ó, que era cedo demais to assess, eu já comentei com isso. Não confundir o access aqui, que é avaliar. Aqui aparece, ó, access, esse sim acessar, tá? Não confunda. Então, era cedo demais para avaliar o impacto, full impact, o impacto total, completo, então, do coronavírus, né, na questão dos desalojados. And the efforts to address it, e os esforços, né, para endereçar o problema, a tratar do problema, tá? Mas she was worried about future funding, né? Worried, estava preocupada com o funding, lembra que vem de fundos, dinheiro, grana, financiamento, bufunfa, né? Ou seja, financiamento, dinheiro para ser colocado nisso aí no futuro, tá? If we're about to, isso é importante, pessoal, lembra que about é sobre, vamos falar sobre futebol, sobre música, about antes de número, aproximadamente. E be about to be about to, tá? Questãozinha boa e prova também indica o que? É algo que é iminente, tá? A iminência, né? Está prestes a. Nós estamos prestes a to plunge into a recession. To plunge é igual dive, mergulhar. Então, se a gente está prestes a, na iminência de mergulhar em recessão econômica, tá? Claro que vai ter um impacto na generosidade dos governos que fazem doações, porque o dinheiro vai ficar mais escasso, né? Então vai ser realmente uma situação ruim para todo mundo, for everybody. Aqui, pessoal, né, aqui nesse trecho aqui do 5º parágrafo, o mouse não está querendo copiar. Peraí, pessoal, vamos lá então, ó. Opa. Aqui, essa resposta aqui que eu perguntei, aqui agora, ó.
Aqui, a questão número 5. O que foi demonstrado pela Alexandra no quinto parágrafo e por quê? Primeiro, ela demonstra preocupação. Tá? Vou colocar o fio aqui. Ela demonstra o quê? Opa, aqui, ó. Added there was great concern. Pessoal, concern é igual worry, preocupação. Tem uma grande preocupação pela segurança das pessoas que foram o quê? Desalojadas. Né? E aí depois a segunda parte da resposta aqui da questão, né? Aí ela fala que essas pessoas IDPs, né? Essas pessoas que tiveram que sair das suas casas, elas são frequentemente altamente vulneráveis, né? Pessoas altamente vulneráveis que vivem, ó que vocabulário legal, acampamentos crowded, lotados, emergency shelters, né? São abrigos de emergência numa guerra, não aqueles abrigos antiaéreo, abrigo antibomba. Shelter também, pessoal, quando você tem um ponto de ônibus, se você tem só a sinalização ali, um poste, alguma coisa, aquele é um bus stop. O bus shelter, quando você tem aquele ponto de ônibus que tem lá aquela coberturinha para proteger as pessoas do tempo, da chuva, enfim, tá? Do frio. E também aqui, ó, informal settlement. Pessoal, settlement pode ser acordo, tá? Mas aqui settlement são acampamentos, né? Acampamentos informais, tá? A gente vê muito também, de repente vocês vão ler algum texto que fala da questão lá do West Bank, que nós já vimos West Bank, o bank ali não é banco ocidental, né? West Bank é a margem de rio, West Bank é a Cisjordânia, né? Que é aquela região que fica no Oriente Médio, na margem ocidental do Rio Jordão, tá? Por isso que chama West Bank, a Cisjordânia, onde você tem aquela disputa por território aí já secular entre, né, árabes e judeus. Você tem settlements, você tem os acampamentos de árabes e judeus, enfim, tá? E aí esses locais com pouco ou nenhum acesso a health care. Lembra que health é saúde e care é cuidados, não tem acesso à saúde. E aqui, pessoal, a pandemia global will make them. Will make them refere-se aqui a people, a alternativa A, na questão que eu coloquei lá embaixo, né? Lembra que them é sempre plural, né? Refere-se terceira pessoa do plural, refere sempre a coisas, animais ou pessoas. Vai make them, as pessoas, então, ali, mais vulneráveis ainda, né? E, ó, it will compromise. Compromise vai comprometer o já precárias condições de vida. By further, pessoal, further aqui é legal. Further é a ideia de a mais, adicional, além, quer dizer, e limitar ainda mais. Por exemplo, for further information, para mais informações de um produto, entre no nosso site, bababá, tá? Então vai limitar ainda mais o acesso a serviços essenciais e também ajuda humanitária, terminando o parágrafo, tá ok? Vamos lá. Realmente o mouse ele tá sacanagem comigo hoje. Ó, ela disse então aqui, que o Conselho então, de Refugiados Noruegueses e outras agências humanitárias já estavam reportando aqui restrições, tá, de parte do governo que estavam afetando a delivery, né, a entrega de ajuda, de auxílio, tá? The report aqui, então o relatório publicado na terça-feira mostrou que a majority of the new cases, né, desses novos casos de pessoas desalojadas no ano passado, were onde, pessoal, lembra que poor é pobre, nos países mais pobres, obviamente, né? O número mais alto já registrado foi na África subsaariana, né? Com a escalada da violência, a deterioração da segurança na região do Sahel. Eu acho que vocês veem isso na geografia, na região do Sahel. Você tem no norte da África ali, o Saara ali embaixo ali, do deserto do Saara, no norte da África, entre o centro ali, fica ali a região, que era uma faixa, né, no continente africano, que é a região do Sahel. Vocês veem isso em geografia. Ongoing conflict, ongoing é alguma coisa que está rolando. Então, conflitos atuais ali na Somália, no Sudão do Sul, continuam a tirar centenas de milhares de pessoas das suas casas. Ok? Aí eu perguntei aqui nessa questão, pessoal, olha lá, cadê? Na questão de número 6, quais são os desastres naturais citados nos textos responsáveis por esse refugiado? Aqui na Ásia, pessoal, tropical storms, tempestades tropicais e as monções, pessoal. As monções em português é com C cedilha, que também vocês veem na geografia, quando vocês estudam o clima lá na Ásia, tá, aquelas fortes chuvas, a estação the rainy season, a estação chuvosa lá na Ásia, são as monções, tá bom? No sul e no leste da Ásia e no Pacífico também tiveram milhões aí que foram desalojados. Índia, Filipinas, Bangladesh, China também registraram at least, toma cuidado com isso. Pessoal, se at least é pelo menos 4 milhões de pessoas que foram desabrigadas, desalojadas. Pelo menos 4 milhões, de 4 milhões para cima. 4 milhões para cima. Tá?
Porque se ele fala, né, o almost ou nearly, que é quase 4 milhões, são coisas diferentes. Toma cuidado com isso em prova, tá bom? Although, embora, que também toda hora aparece, né? Embora a maioria aqui foi resultado de evacuações pelos governos. Os governos pediram para as pessoas saírem por causa dos sinais naturais. E ali, pessoal, eu fiz uma questão aqui, a questão de número 8, pessoal. Although aqui, alternativa A, aquela palavrinha esquisita, eu sei que vocês não sabem. Pode anotar, é a mesma coisa, albeit, é a mesma coisa, embora, tá ok? Muito bem. Terminando lá, pessoal, até o final do ano passado, mais de 130 mil pessoas ainda, ó, were still unable to, lembra que able to é poder, ser capaz de, unable é o oposto, incapaz de, elas não podiam ainda retornar para casa depois da devastação aqui dos ciclones, ok? E, para terminar aqui, pessoal, ó, a questão de número 7, ó, qual a opinião da Bíblia aqui em relação ao relatório do próximo ano e por que ela tem tal opinião? Olha aqui, ó. Vamos começar de trás para frente. A opinião dela é que vai ser, ó, we could end up with a black hole. A gente pode acabar com um buraco negro, a black hole, tá? Um buraco negro de data, de dados, de informações. Pessoal, se a gente substituir o H pelo R, fica row, que eu falo que é uma palavra importante também. Row, a row é papel, a função da mitocôndria na respiração celular, por exemplo. E por que ela vê como aí um buraco negro nas informações, nos dados? Por quê? Ela fala aqui. Então, ela alertou, então, que o relatório do próximo ano vai ser extremamente difícil de você compilar, né, to compile, você juntar, compilar dados e informações. Aqui teria uma questão que eu até coloquei em teste em aulas passadas. Esse as aqui, o as pode ser igual like de como, mas esse as poderíamos substituir pelo because ou pelo since, que é o porquê, já que, lembra que o since não é só o since desde 2010, since também pode ser porque, já que poderia substituir aqui. Porque as pessoas responsáveis por coletar esses dados podem, não é certeza, struggle, lutar, né, brigar para fazer essa coletânea sobre o que? Essa coleta de dados, né, sobre as restrições current. Lembra que current é atual, as restrições atuais, porque a gente não pode, por causa da pandemia. Na pandemia, estamos aí, não podemos sair de casa. Então, vai restringir um pouco, né? Lembra, current também pode ser corrente marítima, corrente elétrica. Tá ok? Beleza, pessoal? Muito bem. Ó, para terminarmos aqui, eu coloquei algumas imagens que eu já devo até dar, quem já foi meu aluno aí, pessoal mais antigo já deve ter visto, né? Essa imagem aqui, o antigo presidente Barack Obama, ele tá muito bravo, o cachorrinho tá com aquela carinha que fez coisa errada, fez xixi. Eu eu pedi para você explicar o jogo de palavras, a palavra-chave é liquor. Então ele fala agora sobre a minha política de tolerância zero. Para quem? Pessoal, leak, o verbo to leak pode ser vazar, a torneira está vazando, o cano está vazando, né? Vazar informações secretas, vazar dados. E também é gíria para fazer xixi, urinar, né? Então, leaker pode ser o que? Uma pessoa que vaza informações, ou leaker, o cachorro que faz xixi onde não deve. Então, no caso aqui, na época, houve um escândalo de espionagem. Então, existe uma política de tolerância zero para quem vazar dados, informações secretas dos Estados Unidos. E no caso, o leaker, né? Para o cachorro que vai fazer xixi, que fizer xixi em local errado. Ok? Essa aqui também, acho que até em prova já dei, né? Enfim, aqui para o pessoal também das antigas. Qual que é o desejo da mulher na imagem abaixo? Qual o paralelo histórico? Primeiro, ela está aqui fazendo um discurso, trabalha no McDonald's, I have a dream, não tenho um sonho. Martin Luther King é o contexto histórico, década de 50, 60, Estados Unidos, aquele famoso discurso dele, mais de 200 mil pessoas em Washington, D.C., se eu não me engano, em 63. Enfim, tá? E ela fala assim, I have a dream of a job with a living wage. Ela tem um sonho de um trabalho que tem um wage, que é a palavra-chave aqui, anota se você não sabe, o wage é salário, um salário que dê para viver, um salário digno, tá? E o contexto histórico aí, com as aspirações ali do líder, tá? Que lutou para combater a desigualdade racial nos Estados Unidos, de Martin Luther King. De repente aqui, junto com um professor de história, poderia rolar uma questão aí mais profunda desse assunto, ok? E para terminar, pessoal, essa questão de número 11, eu pergunto aqui, ó, qual é a crítica feita à Tailândia nos tigres asiáticos, né? Você vê aqui um general, um militar aqui, militar tailandês aqui, Thai Military, e aqui, pessoal, quando ele tem aquele maldito cubo mágico, né, que eu nunca consegui resolver, a palavra coup que nós já vimos, tá? Pessoal, coup é uma palavra francesa que é usada pelo inglês, que é um golpe de Estado, né? Foram 18 golpes de Estado desde 1932, né? E ele fala que um golpe de Estado
It's a solution to political deadlock. Pessoal, deadlock é um impasse. Existe, né, a standstill. Existe a palavra no inglês impasse, que é igualzinho, escreve da mesma forma que no português. Só que para o nosso azar nunca aparece em textos. Então, a solução política, a solução para um impasse político lá na Tailândia, ao invés de eles argumentarem, discutirem e chegar, né, a uma conclusão, a crítica é justamente essa. Quando eles têm um impasse político, eles fazem um golpe de Estado. Ok, pessoal? Ok, pessoal, no mais, se cuidem, mantenham foco ali, disciplina, tá ok? Bons estudos para vocês, hein? Valeu, grande abraço!